E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo de extrema relevância. Estamos recebendo aqui a doutora Lia Peloso, lá da lá da Oncolog, aquele lugar sensacional, com profissionais magníficos como você, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço de estar aqui com você, uma simpatia de pessoa. Obrigada. Sempre vejo seus programas e eu acho que é tão importante para poder estar levando assuntos relevantes, como você disse, para a população, né? Para ela poder ainda saber mais nesse segmento, né, doutora, médica da dor. Isso. Eu, na realidade, até comentei com a doutora um pouquinho antes de iniciarmos a entrevista e eu achei importante pontuarmos sobre isso. Eu achei que era um segmento novo, sabe? Médica da dor. Mas aí descobri que não é tão novo assim, né, doutora? Eu acho que atualmente ele está bem, o assunto de dor está bem em voga, né? Porque as pessoas não querem conviver com dor, não dá para conviver com dor. E nem devem, nem né, doutora? Deve, exatamente. Então eu cheguei em Cuiabá em 98 e quando foi em 99 eu fui para o interior de São Paulo, em Botucatu, e fiz a especialização de dor. Então, desde essa época já existiam dois médicos bem renomados, que era o Dr. Flávio Melo e o Dr. José Reinaldo Contío. Eles foram os pioneiros aqui em Cuiabá. Nesse segmento de dor, no tratamento doutora? da dor. E aí eu vi na sequência e eu acho que assim... Foi 2000 e? Eu cheguei, depois que eu fiz meu estágio em 99, mas a titulação eu tive, porque a gente tem uma titulação para isso, né? Que é a área de atuação em dor, em 2001. Olha então, só, já alguns tem, anos, né? Tem alguns anos Já aí, né, doutora? Anos, que bom, que maravilha, porque é algo que incomoda, né? Tira totalmente a qualidade de vida da pessoa, a dor. Então, ter profissionais, assim, com tanto conhecimento e experiência no setor, nos deixa, assim, muito animados. Doutora, a doutora é anestesista também. Eu sou anestesista de formação e aí eu fiz a especialização em dor. Hoje porque um complementa o outro, né, doutora? Outro, exatamente. Me corrija se eu estiver errada. Assim, eu já li que antes de ter o especialista em dor, os anestesistas que faziam esse trabalho. Porque os anestesistas estão direto com esses pacientes, por exemplo, no pós-operatório. Então, sempre que você vai fazer qualquer cirurgia, por menor que seja, você pode ter dor. Então, já tem esta ação no pós-operatório, para que o paciente não sinta dor. Sim. Porque uma dor aguda, pós-operatório, qualquer, de uma fratura... Uma dor aguda é uma dor pontual. A crônica é que você tem, é isso, né? Exato. Se você não tratar muito bem a dor aguda, ela pode cronificar. Entendi. A dor crônica é aquela que persiste além do período normal que a gente teria que ter. Da cicatrização, de um corte. Então, quando ela começa a passar desse período, geralmente em torno de 3 meses, aí ela já não está mais normal no nosso organismo. Então, ela tem todo um comportamento que aí, como você falou, a pessoa não dorme direito, a pessoa não sente prazer em fazer as coisas, em sair, com convívio, não consegue trabalhar. Então, isso daí vai interferir no dia a dia, na qualidade de vida das pessoas. Muda total a rotina da pessoa, né? Como é que você, com dor, você consegue ter ânimo aí para sorrir, né? Você não quer nem falar com ninguém. Isso aí vai mudando totalmente. O seu psicológico é muito afetado. E isso é muito importante nós falarmos sobre isso, porque a doutora é lá da Oncolog, como eu falei, nossa, faz parte daquela equipe maravilhosa que vem aí salvando muitas vidas e mostrando que o câncer não é mais aquele bicho-papão, né, doutora? Isso que eu percebo que a Oncolog trouxe, além do tratamento humanizado que vocês têm lá. Desde a chegada, né, do paciente. Desde a chegada do paciente, que reflete totalmente no resultado final. Eu penso assim que, para mim, é uma alegria trabalhar lá. Eu já conheço o André há muitos anos. E eu retornei agora, recente, a trabalhar com a equipe dele. Então, assim, como é importante e, assim, como eles têm essa visão do cliente, eu não falo nem do paciente, né? Como ele é tratado como um todo, né? Todo detalhe é importante para esse paciente e eu estou na parte da dor. Pois é, como eu falei com a doutora um tempinho atrás, eu falei, doutora, quando o paciente lá recebe o diagnóstico, né, de câncer, que é uma notícia já complicada, é difícil você receber um diagnóstico desse, mas o medo não é tanto da morte quanto do sofrimento, da dor. Da dor, né? Existem estudos que a maioria dos pacientes, quase 2/3 dos pacientes sofrem de dor.
desde o início... Só que eles acham que antes, lógico, não agora, eu acredito que já vem, as pessoas estão mais informadas, que antes as pessoas acreditavam que isso fazia parte. Fazia parte da própria doença. Da própria doença. Exatamente. Então, e não, né, doutora? Não faz parte, de jeito nenhum. Então, desde o início do seu tratamento até a finalidade, o fim da vida, a pessoa tem que ser tratada, porque não vai interferir em nada com o tratamento da quimioterapia, com o tratamento da radioterapia, muito pelo contrário, se o paciente está sendo adequadamente tratado da sua dor, ele vai conseguir fazer o tratamento melhor. A resposta é melhor, exato, né, doutora? Exato. Porque não tem aquele sofrimento, a depressão, porque se instala uma depressão. Com certeza. Você com uma dor contínua, você já com esse enfrentamento, não é verdade? Da própria doença, né? Da própria doença. E existem os procedimentos também que, lógico, né, agridem o organismo. Exato. Então, hoje a gente sabe que pode tratar a doença, acho que evoluiu muito a parte da oncologia, graças a Deus, né? Graças com a novos Deus. Remédios, né? Novas intervenções cirúrgicas que podem ser feitas no início do tratamento do câncer. E a dor também, você não tem só o tratamento com o remédio, né? Você tem um tratamento com procedimentos que podem trazer alívio da dor, né? Evoluiu também bastante. Evoluiu bastante também. Olha que maravilha, conta um pouquinho mais pra gente desse tratamento. Então, a gente tem, por exemplo, alguns procedimentos que a gente fala minimamente invasivos, né? O qual a gente faz no centro cirúrgico apenas porque tem material esterilizado, você tem todo o suporte, né, hospitalar, e aí não necessariamente precisa ficar internado. A gente utiliza geralmente raio-x ou ultrassom para guiar esta agulha até o alvo correto. Sim. E aí a gente injeta medicamentos que podem, às vezes, neutralizar esse caminho da dor do nervo, olha né, só. que, como o fenol. Então, assim, hoje a gente faz isso e o paciente tem muita qualidade de vida. A resposta é muito boa. Muito boa. E às vezes você reduz o consumo de opioides. Os opioides são os remédios que a gente usa para o tratamento da dor, como a morfina, metadona, oxicodona, são esses remédios que a gente utiliza para os pacientes para tratar a dor. E o que é importante? É importante que você use a dose adequada e o intervalo do remédio adequadamente, porque cada remédio tem um perfil. Então, tem remédio que você tem que tomar a cada 4 horas. Se você não tomar a cada 4 horas, espaçar, você vai ficar com dor. Você fica com dor, né? Fica com dor. Ou se você está usando uma dose baixa do remédio, você vai ficar com dor. Às vezes você fala, nossa, eu estou tomando morfina e ainda estou sentindo dor. Mas não é, porque você precisa adequar a dose e o horário para você ter um efeito. E cada um tem que ter um tratamento individualizado, cada um responde. Cada indivíduo é único, é sempre importante falar sobre isso, né? Que as pessoas costumam generalizar. Exatamente. Né? Cada um reage de uma forma, né, doutora? E os efeitos colaterais, que são os remédios normalmente causam efeitos colaterais, a gente tem que sempre alinhar isso com os pacientes, porque às vezes eles não conseguem, nossa, eu estou com náusea, eu estou com enjoo, mas olha, se você tomar tal medicação, para prevenir isso, você consegue tomar medicação. Então, eu acho que tudo é questão do médico ter essa relação com o paciente, de explicar o que está sendo feito. É muito importante isso, né? Por isso a equipe multidisciplinar, né, doutora? Exato. Porque é um profissional da dor, no caso, não só da oncologia, eu sei que a doutora, ela não só trata pacientes oncológicos, como também outras patologias, né, que causam a dor. Como, por exemplo, a fibromialgia. Que eu quero deixar para o próximo bloco, a fibromialgia. Todo mundo ficou curioso, porque alguém já ouviu falar, está com fibromialgia, as pessoas não têm um conhecimento, e a doutora passou umas informações aí de extrema relevância. Legal. Mas a doutora trata outras patologias também que causam dor e que diminui a qualidade de vida da pessoa, né? Porque ter dor não é normal. Não é normal. Tem assim, que falar com um profissional. E eu falo que sim, tem que ter um profissional, tem que fazer uma boa anamnese, aquela conversa, né? Porque eu acho que muitas vezes o médico pede isso. Você tem que ter uma conversa muito boa com o seu paciente, examinar. E aí depois você fazer uma proposta. Essa consulta, né? É importantíssimo esse primeiro contato. E também quem está lá na sua frente, né? Exatamente. Precisa ter esse acolhimento com o paciente. Eu sou professora da Universidade Federal também. Eu gosto de falar muito para os meus alunos. Se ponha no lugar da pessoa. Perfeito, Trate doutora. o que está na sua frente como se fosse seu pai.
o seu irmão, um parente. Eu faço esse exercício também. Não é importante assim, isso, né? Sempre comigo. Quando você consegue fazer esse exercício, as coisas mudam. O tratamento tem que ser humanizado e a gente, por mais tecnologia que exista hoje, se a gente não tem esse olhar para o paciente, uma coisa assim que às vezes eu recebo de elogio, por exemplo, eu estou lá no meu consultório, você chega, eu tenho um computador, mas eu paro o computador e olho para o paciente, porque eu gosto, né, dessa parte, né? Eu já recebi elogio, nossa, a senhora está olhando para mim. Sabe, doutora, eu vou compartilhar e a doutora tenho certeza que tem pleno conhecimento disso. Exato. Isso vem mudando rapidamente, os profissionais estão vendo até que esse tipo de tratamento interfere totalmente no resultado do tratamento. Exato. Esse tipo de relação mais humanizada com o paciente. Porém, antes nós tínhamos esse tabu do paciente e o médico. O médico se colocava num pedestal, eu não preciso te explicar, você está doente, eu vou te tratar porque eu estudei para isso. E você, o que eu falar é verdade pura. Eu falei, passo aqui, pronto, tchau, vai fazer o exame. Sabe essa frieza nesse relacionamento? Ele sempre se colocou um pouquinho acima, né? Isso. Ele não, tipo, participa realmente da situação. Eu sei que é difícil e às vezes certos profissionais usam até como uma proteção para não se envolver, mas são duas coisas diferentes, entendeu, doutora? E vocês fazem isso assim muito bem lá na Oncolog. Eu gosto muito, sabe por quê? Por mais que seja, às vezes eu brinco, eu não quero falar muito mediquês, mas eu tento falar, olha, eu vou tentar explicar de uma maneira que você possa entender o que eu vou fazer com você. Por exemplo, no procedimento eu abro lá no computador, olha, eu vou usar esse raio-x, você vai ficar nesta posição, aí eu vou tirando foto do raio-x em tempo real e aparece seu osso, aí eu sei que aqui é o lugar certo que eu vou colocar a sua agulha. O paciente se sente mais seguro. Sim. Você vai ter uma sedação, como se fosse de uma endoscopia, o anestesista vai ficar o tempo inteiro ao seu lado, te acompanhando. Então, eu acho que isso passa uma segurança para o paciente. Com certeza. Né? Prepara, né? E também falar, alinhar expectativas. Olha, pode ser que melhore, pode ser que não melhore, uma tentativa, né? Nós vamos tentar fazer tal procedimento. Eu acho que isso você precisa ter esse tipo de sensibilidade, né, doutora? A sensibilidade. Mas eu fico muito feliz que isso esteja mudando, está mudando, sim. Eu percebo, eu converso com muitos profissionais de saúde e todo mundo está vindo entendendo a importância desse tratamento humanizado. Doutora, nós só estamos começando, mas já estamos com o primeiro bloco estourado. Vamos dar aquele tempinho bem rapidinho para vocês tomarem uma água e a gente já volta. Estamos de volta aqui, programa sensacional, doutora Lia Peloso. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, passando essas informações que eu tenho certeza que transformam a vida das pessoas. Muitas pessoas sofrem aí uma vida inteira com dores, né, doutora? Eu fico muito feliz de poder estar aqui e ter esse espaço, justamente para a gente poder tocar no assunto que é tão importante mesmo, né? Eu acho que, assim, muitas vezes, como você diz, os pacientes da oncologia acham que é normal ter a dor, né? Às vezes nem fala, né, doutora? Nem fala, exatamente. E lá, por isso que é bom já passar, ter essa equipe, tem né? a equipe, Exato. Você vai falar com o nutricionista, você vai falar com o médico da dor, você vai falar com todos, seguir a sequência. Exatamente. Porque às vezes a pessoa por si só, ela não vai falar, ela acha que é natural, eu vou sentir dor mesmo, tô doente. Você tocou no assunto que é nutricionista, hoje cada vez existem mais trabalhos mostrando que os alimentos são pró-inflamatórios. Olha a importância de, às vezes, você está fazendo o tratamento com remédio, ou está fazendo o seu tratamento com procedimento, mas não está tratando adequadamente sua nutrição, sua alimentação. Sim. E não tem resposta satisfatória por conta disso. E a gente precisa falar sobre isso, né, Exato. doutora? Porque por mais que a gente fala diariamente sobre você é o que você come, Exato. você tem que ter essa responsabilidade, porque é a gente que, né, coloca para Exato. dentro. Então, se você se ama, tem que se cuidar, principalmente se você está enfrentando uma doença, como um câncer, ou seja, outra situação, mas a alimentação, né? É fundamental. É fundamental, né, doutora? Atividade física. Atividade física. Ter um sono bom, tudo isso faz parte, né,
Principalmente se você está doente, você tem que realmente ter um cuidado redobrado. Exatamente. Seguindo, tendo bons hábitos, né, doutora? Eu acho que isso é a palavra. Isso é importante, eu também concordo com você. Interfere também na dor. Com certeza. Uma noite mal dormida, você acorda já mais cansada, então vai só piorando. Eu falo que vai virando uma bola de neve, né? É verdade. E aí só vai piorando a sua dor, né? Também, né? Até seu humor altera totalmente, né? Uma bola de neve. Exatamente. Doutora, falamos bastante sobre os pacientes oncológicos, mas a doutora falou um pouquinho sobre fibromialgia, que me chamou muita atenção. Eu queria fazer uma pauta específica, né? A gente já vai mandar bala aqui. Legal, doutora, perfeito. Fibromialgia, a doutora falou que ela não tem diagnóstico. Isso, o diagnóstico a gente fala que é um diagnóstico clínico, através de uma boa anamnese. Não existe um exame que comprove, olha, eu tenho fibromialgia. Então é através da história. Então aquela dor generalizada. Vai buscando informações. Exato, por exemplo, o paciente fala a dor desde o fio do cabelo até o dedão do pé. E é engraçado porque as pessoas falam, nossa, dói na minha cabeça, meu cabelo, meu couro cabeludo. Só de tocar, então dor na junta, aquele sono que não restaura, você acorda, parece que passou um caminhão por você. Eles falam isso, acorda cansado, né? Aquele sono que não restaura. Alterações intestinais, às vezes pode ter uma diarreia ou uma constipação, sensação de formigamento nas mãos e nos pés. E antigamente se falava nos pontos de gatilho, né, o qual a gente apertava e o paciente tinha dor. Não necessariamente, hoje a Sociedade de Reumatologia mudou isso, então não necessariamente você precisa ter esses pontos de gatilho. Tem paciente que tem, mas tem paciente que não tem. Então, através de uma boa anamnese, a gente faz o diagnóstico. Dependendo da faixa etária, a gente tem que fazer alguns exames para descartar problemas reumatológicos. Entendi. Que têm os mesmos sintomas. Sim, pode confundir ali. Exato. E aí, depois disso, a gente acaba fazendo o diagnóstico de fibromialgia. E é tão importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, isso é manha, exato, né? Você tá tão querendo bem, chamar né? atenção. Você está tão bem, olha para a isso. pessoa, e às vezes a pessoa realmente chega, a pessoa não precisa estar caída para falar que está com dor. Ela só está sofrendo ali uma situação. Então, às vezes, infelizmente, eu vejo alguns colegas que falam realmente, a fibromialgia não existe. Né? Profissionais da saúde, né, doutora? Imagina se profissionais da saúde têm essa, né, pensam dessa forma, alguns, né, não são todos. Imagina as pessoas que não têm o conhecimento. E às vezes eu vejo o paciente, não, mas eu queria fazer tal exame, parece que ela quer que tenha alguma coisa no exame. Porque ela fala, poxa, eu estou sentindo a dor, como é que não aparece nada em nenhum exame? Sim. Então, assim, às vezes... Nenhuma alteração, nada, exame perfeito. Exame tranquilo, e daí a pessoa fala, poxa, mas realmente eu tenho essa dor? Então, assim, é uma doença que... Acho que até ela chega a duvidar, exato, né, doutora? Exato. Muitas vezes tem que ter o familiar junto para estar explicando, o cônjuge, olha, realmente ela tem esse problema, ela tá com ela precisa fazer o tratamento. O tratamento não é só remédio, o tratamento é nutrição, mais uma vez. Assim que ela melhora a dor, fazer atividade, né? Assim que esse paciente melhora a dor, ele ou ela, apesar de ser mais comum nas mulheres, mas existem homens com fibromialgia também. É mais comum nas mulheres, é mais comum nas mulheres. A doutora falou agora e eu prestei atenção nisso. As pessoas que eu vi reclamando dessas dores, que falam que tem fibromialgia, são mulheres. A maioria dos casos acontece nas mulheres. Uma parte do seu tratamento é o remédio, mas você tem que fazer atividade física, você tem que melhorar a sua alimentação. A acupuntura ajuda muito os pacientes. Sim. Então ele tem que fazer todo esse trabalho para ter uma melhora na qualidade de vida. Né? E aí restaurar aquilo que ele fazia antes, entendeu? Doutora, com essa dúvida, que inclusive até profissionais questionam a existência da fibromialgia, a doutora me contou um pouquinho antes sobre o trabalho que foi feito em Camundongos. Isso, um trabalho científico numa revista de grande importância. O que eles fizeram? Eles dividiram pacientes com fibromialgia e pacientes sem fibromialgia. Aí eles retiraram o sangue desses pacientes, purificaram, vamos dizer assim, e injetaram nos camundongos. Então, os pacientes que tinham fibromialgia injetou sangue nos camundongos, os que não tinham injetou. E aí eles observaram o comportamento desse ratinho depois. Então, por exemplo, os ratinhos que receberam sangue dos pacientes com fibromialgia tiveram menor mobilidade. Então, eles se movimentaram menos,
tiveram maior estímulo à dor. Então, eles conseguiram comprovar que realmente existe a fibromialgia, né? Olha que maravilha, porque essa lacuna que fica prejudica muito. Prejudica até, como você diz, até o próprio paciente falou, poxa, mas Nossa, será que eu estou com algum problema psicológico? Né? Será que essa dor é imaginária minha, né? A pessoa se questiona. Então, uma coisa que é importante falar para você sobre o tratamento também. Muitas vezes a gente usa antidepressivo. Mas eu não estou com depressão, muitos pacientes têm. Por que eu tenho que usar um antidepressivo? Porque o que acontece? No nosso cérebro existem transmissores de dor. Na fibromialgia, esses transmissores eles ficam desregulados. É como se não tivesse o sinal fechado. Então ele fica mandando resposta contínua de dor. O antidepressivo vai lá como se fosse o sinal vermelho para parar de mandar a transmissão da dor. E aí ele é muito utilizado nas dores crônicas, mas você precisa explicar para o paciente. Porque ele vai falar... Ele tem uma rejeição. Nossa, mas eu vou usar antidepressivo, eu vou ficar dependente desse remédio? Os pacientes perguntam, mas eu vou ficar dependente desse remédio? Ainda existe, né, doutora, um preconceito muito grande com antidepressivo. Mas os medicamentos também estão se modernizando, né, doutora? Nossa, menos efeitos colaterais. E aí eu costumo falar também, se a pessoa tem pressão alta, você tem pressão alta, você toma remédio para pressão? Eu tomo. Você é dependente do remédio? Não, se você não tomar o remédio da pressão, sua pressão vai subir. Sim. Se você não tomar o remédio da dor, você vai ficar com dor. Então, assim, eu acho que às vezes os colegas precisam explicar isso para os pacientes também. Porque faz a receita, aí às vezes chega na farmácia, o balconista, nossa, mas antidepressivo, você vai tomar isso? Forte esse remédio. É verdade, esse remédio é forte isso, hein? Forte, assim. E aí, bem assim. E aí o paciente já fica, né? A pessoa fala, nossa, mas será que eu tomo? Será que eu não tomo? Com os pacientes oncológicos, existem alguns remédios que são com receituários amarelo. Então, existem receituário normal, aquele que você compra, o especial, que é o mesmo que usa para antibiótico, em 2 vias. Que é os tarja preta? Não, são os controlados. Que controlados. A gente fala. Alguns tarja preta são receituários azul. E alguns opioides, que são para tratamento da dor, eles são receituário amarelo. E aí, muitas vezes eles falam, esse remédio é muito forte. Quando chega amarelo já... Esse remédio é forte. Você vê, né, que é uma cadeia, né? Que você até, inclusive, vai lá no profissional, né? Impedindo até dele usar. Nossa, acho que eu não vou comprar esse remédio. Eu não vou tomar não, né? Por isso que o profissional tem que explicar, perder o tempo para entender o que ela vai fazer. Ela tem que saber realmente, né? O porquê dos porquês ali. Até mesmo porque, lógico, às vezes o profissional fala, eu vou explicar, não vai entender. Mas tem uma forma da pessoa compreender. Exato, como eu estou explicando, você não entendeu como funciona? Totalmente, então, dessa forma que eu costumo falar. Super claro. O antidepressivo, o que você tem que usar no horário. Então, por exemplo, se o remédio dá sono, vamos começar com ele à noite. Que muitas vezes as pessoas estão sem sono, ou perdendo sono por causa da dor. Sim. Então, se você toma um remédio que vai te dar um sono, vai te ajudar nisso também. Ótimo. Então, às vezes eu começo somente à noite, aí vai dando um período para a pessoa se adaptar, né? Mas é explicar, olha, até chegar na dose ideal, pode ser que você não resolva 100% sua dor. Você vai falar, tomei o remédio e não resolveu nada. Infelizmente, o ser humano é imediatista. Exato. Ele chega lá, comentou o remédio, já quer sair sem dor. Exato. Não, lógico, o profissional também quer isso, né, doutora? O que a gente quer que os pacientes fiquem bem. Só que tem que chegar cada indivíduo é único, Exato, não é verdade? É cada problema tem sua particularidade. Então, tem que realmente ver como que funciona naquele organismo, né, doutora? Exato. E às vezes você passa uma medicação e o paciente não melhora, você tem que mudar. Então, assim, tudo isso você tem que estar falando para o seu paciente, ele precisa retornar, às vezes um retorno mais precoce, justamente para ver, olha, se teve muito efeito colateral, não teve, vamos trocar, melhorou ou não melhorou da dor. Então, acho que tudo isso você tem que estar passando para o seu paciente, você tem que ser claro para o seu paciente. Doutora, nós falamos de fibromialgia, mas eu sei que existe muitas outras patologias, problemas que podem acarretar dor, enxaqueca. Tem vários. Então, eu vou te fazer um convite para a doutora retornar aqui ao programa Elgue Você. Feliz. Ai, jura? Gostou, com doutora? Certeza, adorei. Eu adorei. A doutora consegue passar a informação de maneira muito clara, a gente realmente compreende. Adorei a sua participação e eu estou te esperando novamente aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de você
está abrindo esse espaço para a minha área, uma área que a gente tem cada vez mais a melhorar a qualidade de vida do paciente, e eu estou à disposição para qualquer assunto. Muito obrigada, doutora. Eu que doutora. agradeço mais uma vez. Até a próxima. Até. NutroHair é a associação de 11 vitaminas e 4 minerais que trabalham em conjunto para garantir saúde ao cabelo e estimular o crescimento dos fios. Dentre os 15 compostos, temos a junção de silício e biotina em concentrações específicas para o fortalecimento e crescimento capilar. A ação do NutroHair possibilita a diminuição da queda dos fios e permite que o cabelo se desenvolva e cresça de modo mais saudável e nutritivo. Os benefícios também são direcionados à pele e as unhas. NutroHair é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia.